Olá, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. É um imenso prazer estar aqui de novo com Tony Brandão no nosso segundo Festival Literário Conexões Atlânticas. E dessa vez ele trouxe um convidado também, que é o Rodrigo Pasquale. Eu vou apresentar um pouquinho eles para vocês, porque a nossa conversa agora vai ser um bate-papo sobre literatura, sobre teatro, sobre cinema, e a gente tem uma caminhada muito grande aí pela frente com Conexões Atlânticas, com a Infinita, e esse trabalho que a gente está fazendo também com o Tony Brandão, que é Além Fronteiras. O Tony tem um percurso de muitos anos em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E, Tony, seja muito bem-vindo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. E vou começar só apresentando um pouco de vocês para depois a gente começar a nossa conversa, tá bom? Legal. Oi, Adriana. Oi, pessoal que está nos acompanhando. Oi, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite. Rodrigo, obrigado pelo convite, Adriana. É um prazer estar com vocês. Que a nossa conversa seja muito legal. Maravilha. Tony Brandão é um... Prazer. Oi, desculpa, Rodrigo. É um prazer também estar tendo a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Tony Brandão é um escritor, roteirista, dramaturgo e criador multimídia, aqui em Portugal é multimédia, brasileiro que nasceu em São Paulo em dezembro de 1960. É formado em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e a maioria de seus livros e projetos são voltados para o público adolescente e jovem adulto, e refletem sobre as principais questões do mundo contemporâneo. A venda de seus títulos ultrapassa a marca de 2 milhões de exemplares já em 25 anos de carreira, um pouquinho mais, e renderam ao autor vários prêmios, entre eles o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. O sucesso editorial no Brasil está fazendo, desde 2017, que seus livros sejam lançados também na França, na Bélgica, na Suíça, no Canadá e vários países em língua francesa e também em língua inglesa, que o Tony vai contar esse percurso para a gente. Então, para quem não conhece, pela Global Editora, O Garoto Verde, Os Recicláveis, Aquele Tombo que Levei, Guerra na Casa do João e também Perdido na Amazônia, entre outros livros que vocês podem acompanhar na Amazon, na própria Global e na Melhoramentos. O Tony tem livros em várias editoras, então faz um trabalho assim fantástico sobre temas que estão extremamente atuais. Eu vou entrar nessa questão daqui a pouquinho, porque eu queria agora apresentar só um pouquinho do Rodrigo também, brasileiro, agora está na ponte aérea Portugal-Brasil, formado também em comunicação pela Universidade Mackenzie, design gráfico pela Escola Pan-Americana de Arte, atuação também na Escola de Teatro de São Paulo, Artes do Palco, curso de humor, tem vários trabalhos no teatro, projetos recicláveis, enfim, se eu começar a falar aqui, Rodrigo, de tudo que você já fez, a lista é longa e eu vou deixar um pouquinho para você falar sobre também o seu trabalho de direção e tudo que você atua, além, claro, da peça, né, do Dom Casmurro que você está trazendo para Portugal, e fora as séries de TV e de cinema que você também já atuou. Então, eu queria só fazer essa pequena introdução, porque o Tony, em 2008, já esteve em Portugal e trazendo o livro, né, que era O Menino Verde, que foi um livro que foi lançado no Brasil, e aqui em Portugal ele virou O Rapaz Verde. Então, essa trajetória do Tony aqui em Portugal é de muito tempo, e ele está voltando agora com a gente, através da Infinita, e a gente vai ter várias surpresas para 2023. E o Rodrigo também está chegando do Brasil, trazendo novidades, e eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente essa trajetória, essa ponte, né, Brasil e Portugal, que agora tudo acontece no momento certo, e estamos aqui juntos novamente, segundo ano, Tony, de Conexões Atlânticas, e agora você realmente, efetivamente, está vindo para Portugal, não só com seus livros, mas também trazendo uma peça de teatro. Então, conta para a gente um pouquinho de tudo isso. Quer falar primeiro, Rodrigo? Eu falo você primeiro. Como você quer fazer? Manda ver.
Tá bom. Então, primeiro, assim, eu não tenho como nominar a minha alegria. Assim, a minha alegria é alegria afetiva, alegria intelectual, alegria sensorial de estar conversando, estar conectado a vocês, Adriana, que apareceu num momento super oportuno para a gente caminhar junto na literatura, na transformação do humano através da literatura para um mundo mais bacana, mais sensível e tal. Super feliz. E o Rodrigo é parceiraço assim, há muitos anos. Para mim, assim, tem a atriz Flávia Garrafa e Rodrigo Pasquale. Quando eu penso nos meus projetos de teatro e qualquer outro, eu sempre penso que papel poderia fazer Rodrigo, que papel poderia fazer Flávia Garrafa. E o Rodrigo fez o Cuidado do Garoto Apaixonado, estreamos juntos um dos meus livros, Cuidado do Garoto Apaixonado, que é o mais vendido. No teatro, ele era bem garoto ainda, hoje ele é pai da Alice, de 5 anos, e, assim, e o teatro é bom porque o ator vai envelhecendo num bom sentido, né? Envelhecer é uma coisa boa, na verdade, não é necessariamente uma coisa ruim. Ele vai amadurecendo e vai ganhando maturidade para fazer outros personagens, e a gente já está se encontrando agora de novo, pela quarta vez. Ele já fez Dom Casmurro no Brasil, o Garoto Apaixonado, fez também os Recicláveis, que ele fez um vilão, na verdade, foi super bacana. Falando em envelhecer, a história, esse primeiro encontro com o Tony do Garoto Apaixonado, acho que foi em 2009, molecão, e aí já rolou uma sintonia também como amigo, né? Não só artística, e passado anos, acho que eu já devia ter uns 30 anos, e ia estrear Os Recicláveis. Aí o Tony me ligou. Rodrigo, estamos procurando aí o vilão da história, não estamos encontrando. Você quer fazer o teste, né? Quer fazer o casting? Então vai ser foi na casa da Ana, da produtora, né? Vai estar todos, né? Tá toda a equipe. E aí eu falei, pô, lógico que eu quero, Tony. Nossa, que legal. Ele falou assim, quantos anos você tem? Meses? Você tá com quantos? Eu falei, 30 anos. Ele falou, acho que não dá. É mais jovem. E realmente, o elenco devia ter 20. Daí eu falei, não, mas no palco eu acho que eu imprimo menos. Ele falou, então bora lá. Aí chegou, foi super legal, assim, o teste, foi super descontraído, aquela recepção calorosa e que nos uniu mais ainda artisticamente, né, Tô? Foi muito bacana, porque ele é parceiro de verdade. Assim, ele fala, a frase que eu gosto de dizer, eu me garanto. Cara, eu me garanto. Vamos lá que eu me garanto. Então, assim, tem se garantido mesmo, porque eu convidei atualmente o desafio maior que foi trazê-lo para protagonizar uma versão de Dom Casmurro. Começar pelo começo. Um dos projetos que eu estou lançando com a Adriana, este aqui, Dom Casmurro Filme. Deixa eu deixar para a câmera, peraí, aqui. Dom Casmurro Filme, que a capa remete a um cartaz de filme e é sobre as filmagens de Dom Casmurro. Esse será nosso projeto para jovens e adultos, que vou lançar em breve, né, Adriana? Estamos preparando. E assim, esse projeto ele faz parte de um desdobramento maior, que eu já fiz um videogame sobre Dom Casmurro, eu já fiz um monólogo sobre Dom Casmurro, e aí eu quis fazer no Brasil, depois, porque uma obra-prima era inesgotável. Eu fiz uma montagem, primeiro, no teatro, que era sobre a solidão. A camada que explorávamos da obra era a solidão, né? E aí então, é uma coisa para caminhar paralelamente ao projeto literário. A montagem no teatro é o texto fiel a Dom Casmurro. Não tem uma palavra minha. No meu livro é uma ficção onde uma produtora de cinema e um diretor se juntam para realizar o Dom Casmurro. A obra Dom Casmurro, quando aparece no meu livro, algumas poucas cenas, ela está formatada em roteiro de cinema. Então, tem diálogos, rubricas, número de cena, etc. e tal. Então, assim, e eu tenho esse temperamento de circular pelas linguagens. Eu faço livro, teatro, audiovisual, enfim. Só não escrevo bulas de remédio, na verdade. Eu escrevo eu tenho escrito muitas coisas, mas não caí ainda nessas químicas. Então, aí, eu queria, não satisfeito de ter feito um romance, eu queria voltar para o teatro com uma montagem que retratasse outra camada da obra do Machado de Assis, que era o desejo. Porque ele é muito aprisionado pela questão do estudo acadêmico, onde se diz que essa obra retrata
é uma crítica ao homem branco, burguês, latifundiário, machista, é uma crítica irônica. De fato, a academia aborda isso muito bem, mas eu acho que não se esgota aí. Eu acho que tem... Quando você coloca Machado de Assis nessa casinha que é legítima dele, você deixa de lado, assim, é igual o ponto para a matemática. A matemática é o infinito, mas precisou começar pelo ponto para poder nominar alguma coisa, as pessoas entenderem o que era a força da matemática. O Machado de Assis, acho que ele tem essa dinâmica de um saber à la matemática, porque, assim, quando você tira ele de qualquer engessamento, ele tem uma densidade, Shakespeare, não vou exagerar, shakespeariana. Ele é de uma densidade do humano, do entendimento do humano, do conhecimento do humano. Então, eu voltei para a obra no teatro, para a obra do Machado de Assis, triangulando o desejo. Porque os protagonistas, para quem não sabe, o Dom Casmurro conta a história da vida dele, a história de amor dele pela esposa, pela Capitu, que é o personagem feminino dos mais famosos na literatura brasileira, se não mundial, e pelo amigo, o desejo que ele tem velado pelo amigo também. Está tudo no livro. Não é uma história homoerótica, mas é a história do desejo triangulado, quer dizer, aquele núcleo de pessoas se apaixonando por estarem apaixonadas uns pelos outros, entendeu? Então, eu queria explorar isso. Eu precisava de um cara um cara que tivesse uma certa virilidade, um charme, beleza, porque eu não queria que ficasse um cara de meia idade contando história, porque o Dom Casmurro no livro vai dos 13 aos 50 e poucos, 60 anos. Eu queria um cara no meio do caminho dessa idade que representasse, na idade em que está, esse memorial desse cara. E aí chamei o Rodrigo de novo, porque ele estava exatamente no perfil para esse lugar. E aqui ele fez super bacana, a gente fez tanto uma versão online, que tem disponível na internet, podem procurar no Casmurro Online, pode botar nossos nomes, Tony Brandão, Rodrigo Pasquale, que vão aparecer, o que está disponível no Instagram, na internet. E agora, e por que eu chamei Rodrigo? Justamente porque eu acho que ele está no momento de fazer um homem maduro que toma para si a responsabilidade sobre seus desejos, entendeu? Então, eu achei que era legal fazer isso. E aí ele veio, está conosco, a gente vai estrear esse espetáculo em Portugal também o ano que vem. Estamos começando a vislumbrar isso, como será, de que maneira será, por que cidade começar, enfim, estamos nos organizando, caminhando paralelamente ao livro. Agora o Rodrigo fala um pouco. Não, essa densidade porque o Machado de Assis tem várias camadas, né, o Dom Casmurro. E me agradou muito quando o Tony puxou esse fio condutor do desejo, né? Então, foi arrebatador mesmo, porque ele fez uma colagem perfeita e ter o Tony, o dramaturgo, no processo é muito bom para o ator, né? Eu escutava muito o Tony, né? E ligava para ele, queria saber caminhos, né? O que ele estava achando, porque isso me deu muita segurança em ter o autor, que é o adaptador ali do lado, né? Então, isso foi muito interessante no processo, e linkando que o Tony, ele falou de compor elenco, ele tem eu acho isso muito um gênio nesse sentido de compor elencos. Desde o Garoto Apaixonado, assim, que era só moleque, se você vê o elenco daquela época, hoje os atores são atores em destaque, assim, em São Paulo, né? Amigos, você pega o Gui Magon, enfim, você pega os Recicláveis. Então ele tem uma visão assim do elenco que eu acho muito legal. Ele pega uma galera assim que dá liga, e pessoas diferentes, assim, cada um com uma singularidade. Então isso me agrada muito e me dá muita segurança quando eu sou convidado a estar em projetos assim com amigos, parceiros que eu admiro também artisticamente. E é isso, a gente junta essas ideias, e agora o monólogo do outro lado do oceano. E falamos de monólogo há tantos anos, né, Rodrigo? A gente tinha vontade de fazer um monólogo. Porque quando ele veio fazer Dom Casmurro, era uma peça de 3 atores.
tinha Cuca Nunziato, o Bruno Alba e o Rodrigo Pasquale, o elenco. Lindos, talentosos, uma coisa, né? A Cuca, inclusive, faleceu, que Deus a tenha, nossa atriz querida. Está na capa do livro. E aí nós... Desde que nós falamos de monólogo há uns 5, 6 anos, pelo menos. E agora que a gente está conseguindo vislumbrar de fazer, de começar por Portugal e tal, fazer uma coisa por aí que acho que vai ser legal. Essa coisa que ele falou do olho para elenco, Adriano, tem uma coisa que é... Quando nós fomos escolher um elenco para o musical, que eram 8 atores, que é o garoto, os Recicláveis é o Garoto Verde, que eu lancei em Portugal, como o Rapaz Verde, e misturado com os Recicláveis. Chamava-se os Recicláveis por causa da banda do garoto na trama. Nós tínhamos 8 atores, apenas um abria a voz, uma atriz, né, Rodrigo? A Luísa. Só que a única que estava preparada para cantar em musical era só a Luísa. Mas, justamente, eu quis fazer um elenco de musical disfuncional. Eu não queria repetir uma forma musical para adolescente, gourmet. Sabe? Eu detesto fazer coisa gourmet, entendeu? Eu gosto de fazer, eu sou mais raízes, assim. Então, eu busquei o elenco, não necessariamente só cantar. O Rodrigo também não abre voz, ele canta. Ele se virou, ele se defendeu fazendo o que é. E mais que ele ainda, o Pedro, né? O Pedro Vicente, que mora em Portugal também, um ator excelente, não cantava nada, mas ele tinha uma força de interpretação, cabia no personagem de tal maneira que falei, não é outra pessoa que vai ser o nada, é ele que é o nada, entendeu? Então a gente está muito animado com essas, né, Rodrigo? Está muito animado com essas. Estou rindo porque eu lembrei do teste. Já estava o elenco formado, foi na casa da Aninha, da produtora, e tinha uma mesa grande com todo mundo, dentre os quais o Jimmy, que era o produtor musical, assim. E aí teve uma leitura, teve uma dinâmica, o teste que a Flávia filmou. Eu não sabia que tinha que cantar. O Tony não me falou, tem que cantar. Deu um tadinho assim, tal, do lado do Tony, daí, agora uma música, canta uma música. Deu sério? Já deu aquele nervoso, né? Não, canta qualquer uma que você saiba aí. Fica em pé, todo mundo sentado, assim. Eu comecei a cantar, acho que Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. Eu olhando, todo mundo me olhando para baixo, assim. Mas não, ninguém estava julgando, né? Então, acho que escutando, porque também é uma situação chata ali, todo mundo te olhando. Aí eu dei parei a música. Daí falei, só vocês agora. Ele vai interagir com a plateia. E aí o personagem tem muito disso também, que é disfuncional de tirar sarro dos outros, tal. Então acabou casando ali também com o personagem, né? De tipo tirar sarro e pronto. E o processo foi maravilhoso por isso, porque às vezes o processo vale muito, né? Do que o final. E o processo desse, além da gente ter feito muitos amigos, a gente aprendeu a dançar, aprendeu a cantar, tinha coreógrafo. Então você sai muito formado, assim, né? Nossa, valeu a pena. O resultado foi bom? Foi. Mas, nossa, o processo foi maravilhoso, né? Porque às vezes você entra numas que o resultado é bom, todo mundo gostou, mas o processo foi tão... E esse não, foi muito interessante mesmo. E essa é uma dica boa para você estar aqui em Portugal também, quando fizer o monólogo depois, Tony, já que o livro ele é multifacetado para vários trabalhos, né? Não só a apresentação da peça de teatro, mas também o livro em si, o trabalho acadêmico. Então, pode-se trabalhar em várias frentes. E, Rodrigo, você pode também fazer uma oficina, né? Contar um pouquinho para o público daqui, os brasileiros e os portugueses, e essa história toda de construção do personagem, trazer o monólogo, trazer o Dom Casmurro para dentro desse projeto. Eu acho que vai ter muita coisa aqui para você fazer. E, Tony, se prepare que você não vai passar só uma semana em Portugal, não, viu? Eu acho que você vai passar um bom tempo por aqui. Que bom, que os anjos do universo digam amém, estou disponível. Meu passaporte está super válido. Acabei de renovar. Pois é, porque eu acho que isso é o mais importante, né? O livro, que ele já tem essa conotação de ensino, né? Ele dá todos os caminhos para quem vai fazer o filme ou para quem vai fazer a peça de teatro. Tem um autor que já trabalha com você há tantos anos, que já entende a linguagem do que você escreveu, porque é muito importante isso que o Rodrigo falou, o autor e dramaturgo orientar o ator, né? Isso eu acho que é de uma riqueza e de uma oportunidade que nem todos têm.
Então, Sim. Rodrigo, você foi muito feliz nessa trajetória com o Tony, e eu acho que vai ser um sucesso. E o livro a gente está lançando agora, Tony vai estar na Feira do Livro de Lisboa. Vamos ver se a gente caminha junto, né? Lisboa, Porto, Coimbra, com a peça e com o lançamento do livro. Vamos trabalhar arduamente para isso no iníciozinho de 2023. E eu queria que vocês contassem mais alguma curiosidade, enfim, falassem para a gente como é essa construção, né, que não é nada fácil, né? Transformar uma peça que era de 3 pessoas para um monólogo, né? Sob o ponto de vista da criação, eu tento sempre, assim, seja onde for a história que eu estiver contando, é não atrapalhar a história. Então, assim, se há uma peça de 100 personagens, se é uma peça de um personagem, o trabalho que dá é o mesmo, na verdade. Então, não, você tem que administrar mais personagens em cena, então é um pouco mais trabalhoso. Mas também é trabalhoso você não ter 100 personagens, tem que saber qual é a trajetória afetiva e de movimentos e de interação, de continuidade para um personagem só. Mas, assim, eu sempre procuro não... por exemplo, quando eu... Se pegar uma obra do Machado de Assis, o livro mais importante da literatura popular brasileira, digamos assim, que gosto de falar isso, esse termo, literatura popular brasileira, e trabalhar sobre ele, é a minha primeira máxima, fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fui adaptar o Monteiro Lobato para a Rede Globo, o Sítio do Capão Amarelo. É não atrapalhar o Monteiro Lobato, não atrapalhar Machado de Assis, não me meter na obra dele. Por exemplo, eu criar minha ficção, onde os meus personagens filmam o livro, aí eu sou o dono da história, no sentido de que a atriz protagonista, o ator, aliás, tem um ator que vem de Portugal para fazer o Bentinho, o Escobar aqui no livro, que é uma coprodução. Então, ali eu sou soberano no sentido de saber lidar 30 anos de experiência contando história, então eu levo a narrativa para onde eu quero, tenho esse tempo, é como se eu segurasse a rédea. É ilusão achar que segura a rédea da narrativa, você não segura, mas assim, eu tenho controle, pelo menos intelectual, sobre o que eu estou fazendo. Agora, sensorial, afetivo, são os personagens que determinam para onde as coisas vão. Agora, quando eu trago para essa obra o Machado de Assis, e com essa... se eu já tenho uma enorme responsabilidade pelo personagem que eu crio, eu sou muito fiel aos meus personagens. Eu tenho uma grande... Assim, o destino deles, o que eles pensam, o que eles dizem, se eles são do mal, se são do bem, assim, não querendo fazer maniqueísmo, mas assim, as fragilidades, como ultrapassar as fragilidades. Às vezes não é possível ultrapassar as fragilidades, então, assim, eu procuro respeitá-los dessa maneira, assim, sério para mim, isso é uma coisa assim, eu vivo dos meus personagens, né? Assim, eles me sustentam, então, assim, eu tenho no mínimo que ser grato a eles por tudo que eles me proporcionam de tudo, né? Tenho um vidão graças ao meu trabalho, e esse personagem é o que move o meu trabalho. Agora, quando eu trago uma obra como a do Machado para dentro do meu trabalho, essa multiplica por 1000 vezes essa responsabilidade que eu estou te falando, porque quando eu me proponho a levar uma discussão, que, por exemplo, assim, eu acho que a leitura do Dom Casmurro, o filme, e o espetáculo, eles são duas ferramentas, que tem uma terceira ferramenta, que é uma palestra que nós vamos organizar, né, Adriana, que é sobre o universo do Machado, que a gente quer que seja assim, um metaverso Machado de Assis, entende? Um espetáculo sensorial de ator ao vivo, é uma literatura ficcional construída a partir da obra dele, e é uma conversa posterior a leituras em centros culturais, colégios, universidades, sobre a grandiosidade desse autor, também de língua portuguesa. Que na literatura brasileira, o Machado de Assis é o maior autor. Guimarães Rosa é enorme, Clarice Lispector também seria, digamos assim, hoje os ícones, os maiores ícones mundiais da literatura brasileira são Clarice Lispector e Machado de Assis. Não desmerecendo de maneira nenhuma nenhum outro, que são todos maravilhosos, né? Todos que estão circulando pelas universidades, pelos grupos de estudo. Agora, o Machado, o que ele traz de brasileiro, se Shakespeare, com Hamlet, inventou o humano, né? O humano, o homem moderno, o Machado de Assis inventou o homem moderno brasileiro, com o Dom Casmurro. Né? Ele tem uma outra obra, que é
Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito insensada, muito estudada também, que é maravilhosa. Mas eu acho essa aqui mais bem, o Dom Casmurro, mais bem elaborada, mais bem finalizada, sabe? Mais requintada, é tudo muito mais sofisticado, inclusive a abordagem do humano que ele proporciona. E quando eu faço no teatro o romance, trago o romance para o Rodrigo fazer aí em Portugal, na primeira pessoa, né, como é o livro na primeira pessoa, não tem uma fala minha. Todas as falas são do Machado. Então, assim, eu pego as cenas dele, construo ali a narrativa e só uso o que é dito, tudo que é dito, que é ouvido dos outros personagens, é tudo Machado de Assis, porque eu acho que não precisa... Só atrapalharia se eu colocasse um verbo a mais, um pronome a mais, sabe? Então, assim, eu procuro ficar ali. E acho que isso para o ator trazer... Não sei, eu fico pensando, eu estou ouvindo muito sobre a história da música clássica. Eu acho que para um ator é como tocar uma sinfonia. Fazer um Machado de Assis no palco, se você pudesse falar melhor do que eu, Rodrigo, é como fazer uma sinfonia, tocar uma sinfonia de Mahler, ou de Tchaikovsky, seja de quem for, de que época. Você respeitar a estrutura narrativa, a pauta, e você não atrapalhar a pauta do Tchaikovsky, do Mozart, sabe? Você, né? Não sei, Rô, o que você acha disso? Eu até comentei na ocasião, eu comentei com o Bruno, com outro ator, ele falou, cara, é texto pra caramba, né? É texto pra caramba, mas assim, eu tive duas etapas no meu processo. Primeiro, eu defini a atmosfera do meu personagem, né? Do Dom. Então, eu tinha uma coisa intuitiva, eu conversava muito com o Tony, a gente tinha o mesmo caminho do personagem, e, enfim, a gente começou o ensaio, veio pandemia, aí eu fiquei em casa, eu, minha esposa, minha filha e o Dom Casmurro, porque eu fiquei ali com o personagem, barbudão. Daí, quando voltou, né, a gente já tinha um lugar para fazer a peça, a gente ganhou uma lei de incentivo na ocasião, ia transmitir por vídeo, né, no Teatro União Cultural. Teve a questão da Cuca, né, que faria Capitu, falecimento, então foi um novo baque. Enfim, só para um pouco da linha da história do processo, mas eu já estava com a atmosfera e o personagem definido. E quando o Bruno falou, será que é muito texto? Tal, eu falei, pô, é muito texto. Mas depois que você entende o texto, né, a gente fez muita leitura, então teve o entendimento do texto. É só você falar o que está lá, com a atmosfera do personagem, já está tudo, a métrica, as pausas. É muito louco, assim, porque você fala, cara, é mais fácil do que, às vezes, fazer um texto que você tem com atuação ou com outras técnicas do teatro, a luz, uma música, aparar arestas, ou seja, erros na matéria-prima que é o texto. Isso a gente vê também no cinema, né? Às vezes, um filme que a matéria-prima, o texto não está muito bem feito, o diretor tem que se matar, não? Aqui vamos fazer um corte, pôr uma cena, pôr uma luz, né? As outras técnicas têm que... Com esse texto, não. Você fala o que está lá, é muito tudo amarradinho, a métrica, parece que está fazendo um jazz ali, né? Você está indo ali numa música e dá um ritmo. Então, no final, o grande desafio ali era ler, né? Com o Pedro Garfo, a gente leu também bastante, com o Tony, entender o que, né? E tem isso também, como o Dom tem várias camadas, e a gente tinha o direcionamento do desejo, a gente tinha isso como fio condutor. Então, o elenco todo também, a gente se direcionava a puxar para isso, né? Esse entendimento. Não, esse é o caminho, todo mundo, né? Vamos nisso, tal. E como tem várias camadas, tem que ter uma leitura de mesa muito boa, né? A gente ficou mais em leitura de mesa do que em ação, para entender o texto e só falar ele, né? Porque tem a linguagem, o Tony manteve uma linguagem de época, né? Então tem que entender o que se está dizendo, né? As palavras, o significado. E isso é muito rico também, e uma curiosidade dentro disso que vocês estão falando, é engraçado, a mãe do Machado de Assis era açoriana, foi imigrada para o Brasil, né? Então tem essa referência de Portugal dentro da família dele, o pai pintava paredes e tudo, e ele foi autodidata, ele consumiu os livros dentro do gabinete português no Brasil.
Então, essa linguagem toda do Machado de Assis também tem uma referência muito forte de Portugal, né? A língua portuguesa na sua essência. Então, essa ideia do Tony não contemporizar, não trazer para a contemporaneidade, né? Dentro dos personagens dele, ele respeitar essa linguagem foi muito importante, até porque agora vocês estão vindo para Portugal e o mais importante é esse legado da língua portuguesa na sua origem, na sua estrutura. Sim. Legal, totalmente. Muito legal. Essa coisa da Soriana, né? A mãe do Machado, exatamente. Isso é muito rico, né? E eu, quando faço a ficção do Dom Casmurro filme, o ator que vai fazer Dom Casmurro no filme, que é escolhido, dá um trabalho, escolher, enfim, ele é ator de teatro, um ator um pouco indisciplinado, assim, um pouco, não indisciplinado, mas rebelde, na verdade. Ele é disciplinado, ele faz tudo direitinho, mas ele faz de um jeito muito particular, que a rebeldia dele está em primeiro plano. E ele vai, na sua busca, ele vai até o morro em que Machado de Assis vivia com o pai e a mãe, onde a mãe trabalhava para a família dos franceses, onde ele aprendeu a falar um pouco de francês. Então, assim, e o Machado de Assis, eu acho que ele é, além de tudo que eu acho sobre ele é o exemplo da rebeldia premiada, sabe? Que é assim, ele é o cara que não quis caber no papel em que a sociedade tentava colocá-lo. Como negro, como pobre, como descendente, como morador de morro, né? O cara, olha só, o cara que estamos falando de era uma vez um negro, um preto, pobre do morro, que fez uma obra, que fundou a Academia Brasileira de Letras, fez uma obra enorme. Estamos falando dele aqui tanto tempo depois. Ele é o autor brasileiro mais famoso no mundo. Então, assim, pensa, né? E dá para descer, não é necessário ficar refém do meio, como diz o naturalismo, né? Você não precisa ser necessariamente refém do meio, você pode subverter, fazer mais do que o meio espera que você faça. Quer dizer, Machado de Assis, além de tudo que ele nos oferece, no sentido elegante, intelectual, polido, ele nos dá essa mensagem também de vai atrás do seu sonho, bicho. Desce do morro, entendeu? Vai à luta, ou então fica no morro e transforma o morro, entendeu? Acho que, além de tudo, ele traz essa conversa com o contemporâneo que eu tento colocar no livro, eu tento trazer isso para o meu personagem ali, que faz o Tom Guerra, né? Que faz vai fazer Machado de Assis no filme. E isso é tão bom que merece esse happening, né? De ter um livro, uma peça, um game, um debate. Atravessa de todas as linguagens, né? E o Rodrigo espera aí, porque vai ser muito legal, porque ele pode estar com a gente nas escolas, quando formos falar, ele pode fazer parte, além da peça, ele pode levar o depoimento dele de um criador que desdobra Machado de Assis em alguma coisa também, né? Exatamente isso que eu estava falando. A oficina também, vários desdobramentos. Essa sua ideia, Tony, foi fantástica, sabe? De transformar uma obra, né, o nome tão conhecido, numa obra atual, com personagens que interagem, que o Rodrigo agora está trazendo aqui para Portugal. Claro que o filme é fantástico, mas o filme ele tem essa amplitude, né, de estar em todos os lugares, e o Rodrigo não, ele vai estar mesmo bem pertinho, dentro daquele local, junto com o Tony. Então, essa proximidade do público, essa proximidade, eu acho que é muito rico também, né? Eu sou apaixonada por cinema, então não estou de jeito nenhum desmerecendo o cinema, pelo contrário. Mas essa ideia, essa caminhada de você pegar um livro, que é uma coisa que é muito particular do leitor, né? Depois que o autor ele entrega o livro para o leitor, ele perde um pouquinho daquela propriedade, assim, olha, agora é seu. Você vai interpretar, você vai viajar, você vai mergulhar nesse livro de acordo com as suas percepções. O ator de cinema, ele está ali naquela tela, ele faz a gente entrar dentro da história, e a gente até sai um pouquinho do mundo e mergulha durante aquele tempo dentro da telona. E o teatro é diferente, né? Aquela troca imediata. O que o Rodrigo passar através da história é o que o público recebe, que ele pode também fazer essa troca. Então, eu acho muito interessante essas vertentes, e o gamer também
é uma outra, né? Aí já é uma outra geração que eu não posso falar que eu não domino muito bem. Mas eu acho muito fantástico isso, e eu acho que vai ser um grande sucesso aqui em Portugal. A gente vai fazer um bom trabalho de divulgação, assessoria literária, no momento certo, assessoria também de imprensa, para que a gente possa unir essas forças todas quando o Tony estiver aqui em Portugal. O Rodrigo já está caminhando também, já está aqui lá no Porto. Eu estou aqui em Lisboa, o Tony ainda está no Brasil, mas em breve a gente vai começar o ano de 2023 com muita coisa boa e outros braços e outras mãos que vão se juntar a nós também nessa caminhada. Muito legal, poxa, muito, muito estimulante aguardar esse momento. Vamos lá, vamos trabalhar com isso. E temos o período da Amazônia também, né, Mairinho? Pode falar um pouquinho? Não? Sim, exatamente. O Perdidos na Amazônia também está chegando em Portugal, na versão também portuguesa. A gente vai trabalhar também com o livro, né, nas escolas e fazer apresentações, feiras do livro. E eu acho que é para um público um pouquinho mais jovem, mas também eu acho muito interessante, Tony, tanto a sua linguagem no Dom Casmurro, né, falando de desejo, falando de solidão, como Perdidos na Amazônia, nesse momento tão importante em que o mundo todo está voltado para a Amazônia, para a recuperação de tudo que foi perdido nesses últimos anos. São livros que você está sempre atualizando. Faz tempo que você escreveu o Perdidos na Amazônia. Ele já foi, né, tem o número 2, ele já foi editado em segunda, já teve a segunda edição, já foi editado em duas editoras, e ele está muito atual. Então, como é que você se sente? É o seu jeito sagitariano, né, de olhar para frente e se transportar para o futuro através dos seus livros, porque hoje em dia eles estão cada vez mais atuais na linguagem deles, né? E nas temáticas que a gente está vivendo nesse momento. Então, Adriana, isso me assusta e me agrada muito. Saber que, assim, uma história que eu contei há 20 e poucos anos, já, na verdade, pela primeira vez, ela não perdeu nada para o bem e para o mal, não perdeu nada do tamanho do interesse sobre ela e das questões que eu trouxe nela. Porque, como é que eu comecei a fazer? Assim, porque o Perdido na Amazônia é um olhar... Hoje eu falei muito sobre esse livro aqui no Brasil. É um olhar de um garoto urbano, de classe média, que vai para a Amazônia, se perde na Amazônia e se encontra na Amazônia. Entendeu? Ele usa essa experiência individual dele como aprendizado ritualístico, porque uma coisa ancestral com a família, que tem um drama, e tem o alumbramento dele também com a floresta, o que é esse ser vivo que é a Amazônia, né? Que o mundo inteiro tanto se preocupa quanto cobiça, né? Que aguenta trancos e barrancos, os desmandos humanos, né? Que, especialmente nos últimos anos que aconteceu, tal. Mas ela está lá, está firme, está resistindo. Então, assim, eu acho que a gente eu estou vendo, por exemplo, uma coisa que agora vocês vão viver aí na Europa, um inverno muito perigoso, no sentido de como ultrapassar o inverno se ele for rigoroso por falta de combustível, né, de aquecimento e tal, combustível para aquecimento interno das casas e tal. As temperaturas que estão previstas para a Europa, para o próximo verão, batem nos 50 graus. Né? As previsões são as mais... A Índia tinha 50 graus, agora a Europa... Gente, eu não consigo nem levar, quando eu falo, eu não consigo... Eu preciso parar quando eu falo essa frase. A Europa chegará, talvez, a caminho dos 50 graus. Eu falo, gente, onde a gente está, né? O que a gente está fazendo? E aí, eu fico pensando... a importância de trazer uma história ambientada na Amazônia para o pré-adolescente, que esse livro vai de 11 a 13, 10 a 13 anos, mais ou menos, do leitor, bem diferente, bem mais novo do que a gente falou antes, como a gente... É com eles que a gente conta para um mundo mais diverso, mais equilibrado, mais respeitoso das diferenças da natureza e tudo mais. Então, assim, se a gente está vivendo esse desequilíbrio ecológico, de energia e de temperatura, as queimadas da Amazônia, porque grande parte da responsabilidade disso são as queimadas na Amazônia, entendeu? Então é muito perigoso, muito triste, muito terrível
a gente está vivendo isso, mas ao mesmo tempo ter histórias que tragam a Amazônia para a garotada do mundo, numa linguagem de entretenimento, mas também de reflexão, mostrando como se precisa da Amazônia viva, acho que é super bacana. E, na verdade, não é pela floresta só. A floresta, a terra, se ela quiser, ela nos empurra dela, na verdade. Quando a gente fala em ecologia, sustentabilidade, parece que quando a gente fala não desmatar, você vê o plástico dos rios, né? A quantidade de mercúrio nas águas dos rios, o plástico nos mares, desculpa, eu falei plástico nos rios, mas tem também, mas é mais nos mares. Então, assim, a gente tem a ilusão de que a gente está prejudicando a terra. Nós estamos prejudicando a terra, mas esse não é o maior efeito. O maior efeito é que a terra vai nos espirrar a hora que ela bem entender. Se a gente chegar num grau, se a gente seguir como a gente está indo, a terra nos espirra. Então, assim, quando você pensa em preservação, preservação é uma de mão dupla. Você está preservando a terra para a terra te preservar, entendeu? Se você não fizer seu papel, a terra não vai fazer o dela, entendeu? Então, essa discussão que a gente pode fazer com o período da Amazônia, ela é bacana por causa disso. E ela não é pretensiosa, né? Embora as coisas que eu estou falando pareçam um pouco pretensiosas, a aventura em si é entretenimento de um garoto que está aprendendo, sob o ponto de vista urbano, que é a maioria das pessoas, a olhar e a conviver com a natureza no seu estado mais selvagem, no bom sentido, selvagem, de erupção de selvageria, assim, a natureza, as espécies se entremeando, a importância da raiz com a árvore, enfim, as águas, os cursos das águas, os rios voadores, os grandes lances da floresta. E por que eu fui escrever esse livro? Porque eu fui para Pedro de Franco há uns 23 anos atrás, mais ou menos, não mais, uns 25 anos. E lá eu comprei o livro do Indiana Jones, que é um herói que eu adoro, ambientado na Amazônia. E o livro da Amazônia, Indiana Jones, trazia, não tem filme, mas tem livro sobre ele na Amazônia. Porque nem os gringos são espertos o suficiente para não me filmar na Amazônia, que é a coisa mais complicada do mundo é você filmar na Amazônia. Eu estou às voltas com isso, que está rolando um filme desse livro no Brasil agora, e está se deparando justamente com essa questão do quando vai-se para a Amazônia filmar, quanto filma-se na Amazônia, porque a Amazônia não deixa você fazer o que ela não queira, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com ela. E aí o livro do Indiana Jones é só livro. Indo lá em Frankfurt, onde eu comprei, comecei a ler, falei, mas caramba, não tem coelho na Amazônia. Como assim coelhos pela Amazônia? Naturalmente, assim, não tem coelho. E as highways, como assim highways na Amazônia? Não existe. Falei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer uma aventura de um garoto urbano, quer dizer, esse olhar que eu tenho no meu trabalho todo, né, nos meus outros livros, que só o que acontece na história é tudo real. O perigo maior para um menino de 11 anos que se perde na floresta não é a onça pintada, é a formiga tocandira, porque a onça pintada, infelizmente, tem muito menos, e nós não somos objeto de alimento para onça preferencial. Claro que se você desse sopa, você não vai falar, ô, onça, chega aí, não é para isso também. Mas, assim, se a onça estiver alimentada e ela passar perto, você pode escapar da onça. Agora, qualquer pedra que você coloque a mão, que tenha uma formiga, que tem milhares de formigas nas pedras, com veneno, 2 picadas, já dá perda total, você morre, um garoto morre. Então, assim, esse tipo de coisa que eu quis trazer para a história, então, sabe, os perigos, os cuidados, a interação com os indígenas, a água, a força da água. Então, eu acho que é uma história divertida que traz a possibilidade de trabalhar essas questões com alunos, com leitores, com as famílias, enfim. Esse é o livro. E, aliás, uma surpresa, que o Rodrigo não deve ter falado ainda. Nós vamos fazer uma interação de dramaturgia também para levar para as escolas, na Amazônia. E vamos fazer uma... Tirou a sugestão da minha boca, porque eu já estava botando o Rodrigo aqui uns 20 anos para trás, de bonezinho, para ele já fazer o personagem também. Mas como experimento, não será a história toda, será uma imersão na floresta amazônica, com o olhar da história, mas eu já estou criando essa narrativa. Depois eu falo para você com calma, né, Rodrigo? A gente começou a falar disso essa semana passada, né? Eu comecei a esquentar aqui, porque minha filha está na adaptação da escolinha, então o começo é super difícil. Eu fui na escolinha e falei assim, acho que seria legal
o pai tem um vínculo com a escola, porque vira esse triângulo, né? A minha filha vai ver que eu tô aqui, tá? Eles estão aprendendo o túnel do tempo, coisas que mudaram com o tempo, máquina fotográfica, televisão, enfim. Ela falou, pô, vem aqui apresentar alguma coisa sobre o túnel do tempo, uma coisa que mudou. Daí fui eu, minha esposa e a Alice, porque na escola do Brasil, ela adorava o folclore brasileiro, a história do boi bumbá. Daí a gente levou uma condição de história do boi bumbá, a gente colocou o Luiz Gonzaga, né, e fez uma dança ali. Foi muito legal, meio improvisado. Minha esposa fez figurino e as professoras falaram, vocês não querem vir uma vez por semana? E eles foram agora para um castelo. E eu fui levar minha filha, acabou não indo, tal, ela estava com virose, né? E aí ontem eles falaram, ó, se eu te der um tema, a gente queria, como eles foram para o castelo, queria que o tema fosse reis e rainhas, as vestimentas. Até queria te falar, Teu, para você pensar em alguma coisa. Pensei num desfile, assim, fazer uma contação. Então já está esquentando aqui e despretensiosamente já está rolando aqui na escolinha da minha filha umas... um test drive, né? Exatamente. Tony, é uma coisa legal, né, Adriana? Fazer essa vivência da Amazônia nos colégios também. Sim, isso é muito importante. Quando você estava falando aí, a minha cabeça já começou a imaginar várias coisas, assim, vou colocar o Rodrigo no meio, bota ele de bonezinho, e Tony passa 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil, e está tudo certo. Ah, mas vai ser bom de certeza. Sim, vamos juntos. E assim, Tony, aproveitando essa fala do Rodrigo, né, da nova geração, da filha dele tão pequena, e esse seu livro tão atual, apesar de ter sido escrito há 20 anos atrás, aborda uma aventura e traz os miúdos, né, de Portugal para dentro dessa aventura, e isso eu acho que é uma identificação muito importante. O leitor ele não fica distante, né, do livro, ele entra porque ele se percebe como igual ao personagem. E esse trabalho nas escolas, tudo isso que a gente está pretendendo fazer nessa caminhada, eu acho que é muito rico. E você, Tony Brandão? Agora, Rodrigo, eu vou ter que deixar você de lado um pouquinho para a gente falar aqui desse homem, o criador, que faz tanta coisa, né? Que a história do Tony, o percurso do Tony, é uma coisa assim fantástica. A gente está falando aqui de Dom Casmurro, a gente está falando do Perdidos na Amazônia, e você já citou também outras obras do Tony que você já apresentou. E o Tony Brandão, como é que ele se vê nessa história toda? Porque, Tony, você tem uma trajetória de vida admirável, porque não é todo mundo que chega à marca, né, de 2 milhões de livros vendidos. Eu acho que já até ultrapassou. E você discute de uma maneira assim, muito bem-humorada, como é a sua personalidade, como é a sua forma de ser e de estar no mundo, assuntos que levam as pessoas a refletirem, a pensarem, a discutirem. E você fala de amor, você fala de violência, você fala de amizade, você fala de ética, fala de cidadania, fala de tantas outras coisas nos seus livros. E, além disso, uma coisa que eu admiro imenso é você ter essa capacidade não só de escrever, mas também de adaptar seus livros, né, para o teatro, para a televisão. É um autor multimédia, acho que um dos maiores do Brasil em relação a tudo isso, e está falando também com a modernidade. Aí é a época da internet, aí você já se adapta para a internet, veio o CD, você já se adaptou ao CD, agora os jogos. Como é que você consegue gerir a tua criação, o seu tempo, tudo isso? Eu acho que é uma curiosidade que não só eu, mas como o Rodrigo e muita gente tem também, de como é que você consegue, através de tantos anos, né, se manter tão atual e tão dinâmico e tão criativo. Que pergunta. Olha, a primeira coisa que eu penso quando eu recebo essa pergunta é assim, eu procuro não atrapalhar os planos do universo, né? Não estou falando nada de sobrenatural, nada disso. Estou falando assim de química, biologia, ciência, neurociência, conexões, também espiritualidade, por que não? Mas assim, eu tento ouvir o que o universo quer de mim. Eu entendi quando eu cheguei aqui que eu era um cara do making off. Eu gosto muito, sempre gostei muito mais de ensaio do que espetáculo. Quando eu comprava e compro ainda CDs,
eu vou primeiro ver como foi feito o filme. Agora não vem muito mais, eu até reclamo isso, agora tem muito no YouTube o making-of das coisas. Então, eu sempre fui muito curioso, Desde pequeno, em casa, para o bem e para o mal, dava trabalho com meus pais às vezes, mas às vezes eles ficavam lisonjeados com as minhas curiosidades também. Então, assim, o que me move sempre é a curiosidade. A minha curiosidade em deixar o mundo um lugar mais legal. Eu tenho um pé no clássico e um pé no pop. Então, assim, eu vou do Dom Casmurro, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Fernando Pessoa, a Madonna, David Bowie, vou embora, assim, buscando que cada referência pode me trazer para eu me entender melhor como ser humano e como entender melhor o que eu estou fazendo. Eu procuro que os temas das minhas obras estejam alinhados com os temas gregos, sabe? Assim, tipo, amor, ciúme, competitividade, autoconfiança, respeito, enfim, todos os temas abordados pela Grécia, tem uma moldura, uma embalagem contemporânea, na verdade, o que não é de moda, o que não é, por exemplo, assim, já recebi pela minha facilidade, e aí eu tenho uma facilidade de me comunicar com essa linguagem coloquial que fica muito próximo para o leitor menor, leitor pequeno, assim, tipo, o garoto e a garota de 10, 12, 13, 15, e o adulto também, o adulto quando pega o adulto jovial, que pode ter 60, 70, e a molecada. Então, assim, eu transito por esse universo de contar histórias nos vários formatos, tentando não atrapalhar as histórias, mas também que os temas não sejam perecíveis. Todos, por exemplo, meus livros, eles dão voltas, entendeu? Eles ficam 10 anos numa editora, aí por uma razão eu resolvo tirar, e aí vai para outra editora, tem um relançamento, eu só atualizo, quando atualizo a questão de tecnologia, então, se eram mensagens de áudio, se eram mensagens de e-mail, viram mensagem de áudio, e daqui a pouco vai ser telepatia, mas a história é a mesma, entendeu? Então, o chip telepático, não sei como vai ser, mas assim, então, e aí, fala Amazônia, água, sustentabilidade, amor, relações afetivas familiares, de irmãos, o universo tecnológico ao nosso redor. São temas, por exemplo, eu estou lançando agora no Brasil o DJ, eu até te mandei, isso que eu ia comentar depois. sobre ele, o DJ, quem sabe a gente lança aí em breve também, é uma coleção que envolve uma coisa chamada metaverso. Só que a primeira edição desse livro saiu há 12 anos, não existia metaverso. Eu já tinha um metaverso nesse livro, entendeu? As questões da Amazônia que eu trago nos meus livros, infelizmente, as deteriorantes, né, já existiam há 20 anos, há 20 e poucos anos. Houve agora uma piora, mas já existia. Não foi nada inaugurado nos últimos anos, dos problemas, mas ele foi agravado, né, de uma maneira muito hostil para o meio ambiente e para o humano também. Mas já existiam esses problemas, né? Então, eu acho que é isso, observação, entendeu? Estar aberto a observar, entendeu? Eu acho que é isso que me movimenta. Respondi ou enrolei? Não, respondeu sim, tá perfeito. E eu fico mais surpreendida com isso, porque quando eu vi você lançando o DJ, eu já tinha visto esse histórico, assim, peraí, o que o Tony tem? Uma bola de cristal ou ele está ali chegando do futuro e veio aqui visitar a gente? Porque é muito atual e você está sempre muito antenado, né, com todas as coisas antes delas acontecerem. Realmente, na Eco 92, a gente já fazia esse levantar de bandeira, de preservação, daqui a alguns anos nós vamos sofrer, mas o ser humano é isso, ele precisa sofrer para respeitar o que foi falado há anos e anos atrás, né? O que a gente está sofrendo agora com esses climas absurdos de 50 graus no calor e frios extremos em locais que não era para estar tão gelado. E, Tânia, obrigada, é exatamente isso que era a minha curiosidade. E, Rodrigo, você, que tem uma outra geração, está aí também nessa caminhada, nessa construção, né, com filho pequeno, e faz também tantas coisas. Conta um pouquinho também do que te move, a tua percepção em relação a tudo e o porquê vir para Portugal. Vir para Portugal, primeiro eu já tive uma vontade de sair um pouco de São Paulo mesmo. Amo São Paulo, mas depois que eu tive minha filha,
algumas coisas vieram à tona, e depois veio a pandemia. Como muita gente, eu comecei a buscar uma vida mais com um tempo expandido, né? Com mais conexão com a natureza, enfim. Tinha como projeto ir para o interior, mas ao mesmo tempo eu tinha vindo aqui para Porto e tinha me apaixonado pela cidade. Uma vontade de também vir para cá e atuar aqui também. Enfim, uma série de razões me fez esse movimento. E, enfim, no mundo que vivemos, com filho, infinitas questões e inseguranças, mas que a arte, eu acho que sempre aponta um caminho, né? Um respiro. Enfim, vim para cá em busca dessa qualidade de vida e também como um recomeço, assim, trazer um pouco do Brasil para cá. É isso, tem um horizonte, assim. Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que você vai ser o porta-voz aqui do Tony nos meses que o Tony não estiver em Portugal, porque eu acho que ele vai começar a frequentar a ponte aérea também com mais facilidade. Vai, mandei umas fotos aqui. Ele fica fazendo um assédio. Assim, eu tô com cachorro, a minha cachorra também. E aí que maravilha. Olha só o passeio aqui noturno, como é que é. E tá mais tranquilo, ó, tô com o celular na mão aqui, nada está me acontecendo. Então, eu vou contar uma curiosidade. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei, a minha filha, a gente morava no Rio de Janeiro, né? E passei algum tempo em Recife também. Então, a primeira vez que ela foi numa praça aqui em Portugal para tirar foto, ela pegou a bolsa, a mochila, botou assim na frente e ficava assim olhando para o lado para tirar foto. E agora o meu atual marido, na época era meu namorado, ele disse assim, você está pensando que está onde? Está no Rio de Janeiro, aqui em Portugal você pode fazer o que você quiser, andar calmamente, ninguém vai roubar o seu celular. E nesses 5 anos realmente está comprovado, a gente anda com muito mais tranquilidade, muito mais paz, muito mais segurança, e é o que eu desejo para o Brasil também, né? Enfim. Mas já que a gente não pode ter o melhor dos dois mundos, a gente fica na metade, né, Tony? Por enquanto, vocês aí, eu aqui na metade, exatamente, mas eu quero muito estar mais aí, eu quero acompanhar os meus personagens, estou levando eles para ir no nível, quero ir acompanhar a trajetória deles aí, quero estar aí mais sim. Eu adoro Portugal, nossa, adoro. Portugal muito importante. E vamos caminhar todos juntos. Bom, eu queria agradecer imensamente, é uma honra, é um prazer estar com vocês, Tony, por esse 2º ano aqui no Conexões Atlânticas, e deixem as considerações finais, o que vocês quiserem, eu só quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e a vocês também, e vamos ter novidades em breve, acompanhe a Infinita, e daqui a pouquinho a gente vai começar no início do ano, né? Vamos encerrar esse ano, para no iníciozinho de 2023 já começar a divulgação, já começar os trabalhos e mostrar essa nova caminhada do Dom Casmurro e do Perdido na Amazônia, em Portugal. Legal. Rodrigo, por favor, pode falar suas considerações finais. Uma honra estar aqui. Adriana, muito prazer. Obrigada. Tony, sempre uma honra. Cada encontro, cada conversa, sempre um aprendizado. Obrigado por estar em mais um projeto, mais uma oportunidade de poder contar a vida, contar a história de um personagem incrível. E é isso. Vamos unir força, e a gente tem muita coisa para contar aqui do outro lado do oceano. Que legal. Poxa, eu fico muito, muito feliz com vocês estarem me apoiando assim. Você colocou uma imagem no meio, né, Adriana? Assim, eu me sinto acolhido e protegido e abraçado e compreendido. Contem comigo se vocês precisarem. Estou aqui muito satisfeito com até onde a gente chegou nas nossas conexões, Adriana, e agora que a gente vai para 23, concretizá-las no sentido de ter livros aí, e eventos, e
teatro e a cultura brasileira, porque eu acho que é isso aí. Onde me chamarem para fazer a cultura brasileira caminhar, eu vou, e às vezes onde me chamarem, eu me ofereço também para ir. Então, muito obrigado, Adriana, que eu sei que o seu trabalho enorme de reconhecimento que você faz da cultura brasileira não é pouca coisa, poxa, e você é incansável, é impressionante. Olha, uma coisa que eu não falei quando eu falei sobre mim é que eu faço uma coisa de cada vez. Parece que eu já fiz muita coisa porque eu já tenho alguma idade, mas assim, eu não aceito trabalhar em 2 projetos ao mesmo tempo, é sempre uma coisa só criativa de cada vez. Agora, você que também faz, é impressionante como você emenda um evento no outro de literatura e promovendo as nossas, é admirável. Eu que sou dessa vibe, fico, uau, que mulher arrojada, parabéns, viu? Parabéns e muito obrigado pelo que você faz por nós. A gratidão é minha, Tony. Quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Eu vou tentar fazer tudo de cada vez, porque realmente eu vou abraçando o mundo e as oportunidades vão aparecendo. E eu ainda tenho aquela coisa da criança que quer pegar todos os doces, né, para não deixar nenhum escapar. Mas quando eu crescer, eu ainda vou ser igual a você, fazer as coisas com um pouco mais de calma e tranquilidade. Tenho aprendido muito com você nessa nossa troca. Minha gratidão também. Rodrigo, foi um imenso prazer. Conte comigo. Dia 19 estarei no Porto. Se der tempo, a gente pode marcar um café para bater um papo. Tony, estamos juntos, te abraçando mesmo, porque você é imenso, você é um ser humano fantástico e a gente tem que dar todas as reverências a você, não só o Machado de Assis, mas você também, daqui a alguns anos, vai estar mais ou menos no mesmo patamar. Então, é uma honra, um prazer muito grande a gente estar junto nisso. Então, que o melhor aconteça e que bem haja. Né? Bem haja, sempre. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então.